Ouvintes da Rádio 3 Corações FM, de volta no Sindiserve, aonde nesta segunda e terça-feira, 16 e 17 de maio, houve uma mobilização por parte desse sindicato com servidores em busca de melhorias para a sua categoria. Recebendo neste momento a presidente do Sindiserve, Rielma Teixeira. Rielma, mais uma vez, bem-vinda à Rádio 3 Corações FM. A início, mais uma vez, relembra os nossos ouvintes o que a categoria está buscando e está lutando por melhoria salarial. Boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 3 Corações. Infelizmente, mais uma vez, os servidores retornam à rua em busca dos seus direitos, porque não houve uma abertura para o diálogo. O Sindiserve, ele busca dialogar com vários ofícios. Então, em assembleia, na segunda-feira passada, foi deliberado por 2 dias de paralisação, diante de tantas reivindicações que foram somando ao longo destes 2 anos e meio. Então, os servidores hoje, eles estão reivindicando os direitos que estão sendo negados desde 2021, como o pagamento das gratificações por estímulo ao aperfeiçoamento. Então, os servidores estudam, se doam, tem a lei que garante este pagamento dessa gratificação por estímulo. Nós temos, inclusive, ações judiciais já definidas e que não estão sendo implementadas no salário dos servidores públicos, referente, inclusive, à gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento. Nós temos aí a revisão inflacionária, algo gravíssimo que tem acontecido em nosso município com este governo, porque desde 2017, todos os servidores, sem exceção, eram contemplados. Então, agora, o prefeito mudou a lei de 2017 e essas categorias, com a exclusão de quem tem o piso, que seria o piso do magistério, que ele inclusive cita nessa lei que foi aprovada ontem na Câmara, o magistério inclusive não teve o piso aplicado pela própria gestão, bem como os agentes comunitários de saúde e endemias. Estes foram os únicos contemplados pelo piso em 2023. Fora isso, todos os servidores têm direito à revisão inflacionária, diante inclusive de uma situação muito grave, porque uma lei foi aprovada em 2022, com um restante que ficou a ser pago. O prefeito deve a revisão inflacionária de 2022 e esta lei aprovada ontem não contemplou o índice que deveria ser aprovado, não contemplou o percentual que chegaria a quase 10% sobre o salário base dos servidores, contemplando apenas 3,36%. É vergonhoso discutir isso. Nossos servidores estão com salários defasados de muitos anos, E quando se tem um governo que não aplica a lei, na sua totalidade, essa questão ela vai caminhando, discorrendo para um lado muito ruim. Nossos servidores hoje têm que pensar e repensar na sua economia familiar quando se vai a um supermercado. E nós estamos em busca da insalubridade que está sendo negada, inclusive, para servidores da saúde, os sábados trabalhados que não estão sendo pagos, o saldo salário dos aposentados, uma verba alimentar, servidores exonerados pelo governo e que não têm cumprido com os requerimentos referentes ao saldo salário, como disseram em uma reportagem. Então, isso é uma inverdade. Nós temos todos os requerimentos em mãos e não estão sendo pagos. Onde que vai chegar o nosso município com uma situação onde não se valoriza aqueles que trabalharam e deram a sua vida, seu sangue, seu suor pelo município há mais de 30 anos? A gente quer um governo que sente com a categoria, um governo que sente com o sindicato, que discuta a pauta e que, ainda que não
possa dar em sua totalidade tudo aquilo que é provocado, mas que ele discuta e sente e dê ali uma previsão da aplicação da lei municipal. Riama, você citou aí com relação à reportagem, e nessa mesma reportagem eu fiz a pergunta ao secretário de Educação com relação às crianças, o direito à educação, o direito de ter acesso à sala de aula. Ele citou sobre o sindicato, a forma que o sindicato estava agindo. O que você pode falar sobre esse assunto aos nossos ouvintes? Nós cumprimos com a legislação. Em momento algum, né, nós fomos irresponsáveis ou criminosos, como foi dito. Isso é de uma levianidade terrível, né? Nós estamos amparados legalmente. O sindicato respeita o servidor. Nós fizemos uma assembleia e foi através desta assembleia que foi deliberado a paralisação por 2 dias, diante das reivindicações citadas, inclusive do piso salarial do magistério. Está na Constituição brasileira, é previsto na Constituição o direito de greve. Em qual momento nós infringimos a lei? Em nenhum, né? Os servidores voltarão para o seu trabalho de cabeça erguida. Nós tivemos aí várias pessoas que foram, sim, opressora, dizendo que vai perder a extensão de carga horária, dizendo que se não for trabalhar vai ser mudado pelo local de trabalho, e isso não procede, não vai acontecer, porque tem uma entidade que está aqui atenta aos direitos dos servidores. Então, assim, essa é sim uma forma criminosa de se fazer com o servidor público municipal e, inclusive, de tirar servidores contratados de outros departamentos para colocar na educação. Serve profissional para estar dentro de uma sala de aula, salas de aulas que tiveram que unir outras, tipo, pegando 3 turmas e colocando em uma sala só. Por quê? Porque não tinha pessoas para ali estar. Então, dizer que as aulas deram continuidade de forma ampla e normal, isso não é verdade. Normal seria se os profissionais efetivos estivessem no local de trabalho, mas nós estávamos na luta, nós estávamos na rua, exatamente por ter o desrespeito e o descumprimento da lei. Falando também com relação a essa paralisação, vocês tiveram a mobilização na Câmara de Vereadores nesta terça-feira. O que falar sobre essa mobilização? Inclusive, teve um pedido de fala que não aconteceu a fala devido ao tempo regimental daquela sessão. Fala um pouquinho. Nós protocolamos um ofício no dia 9 de maio e, infelizmente, esse ofício ele não foi respondido, e nós já tínhamos na pauta de atividades estar em Mucuri na Câmara na terça-feira, e assim foi feito. Infelizmente, foi colocado para aprovação no momento em que a categoria ainda não tinha chegado e nós não tivemos o direito de fala. 8 vereadores votaram em favor da fala da entidade e 3 contra. Mas a gente entende que não foi uma situação que manchou a imagem do sindicato ou também da categoria ali presente, muito pelo contrário, demos continuidade às nossas ações do lado de fora. E o que vale frisar é que a nossa luta, ela é necessária. E a gente fica muito triste quando a gente vê determinados comentários, inclusive do Poder Legislativo, que denigre a imagem da entidade ou dos servidores que estão na luta pelos seus direitos. Mas cada um, tendo o direito de resposta e tendo também e fazendo o seu papel. Riama Teixeira, a Rádio 3 Corações FM agradece a sua participação por aqui. Deixamos o microfone para as considerações finais. Havendo algo mais a acrescentar, fique à vontade, o espaço franqueado a você. Eu quero lembrar, que essa luta não é de A ou de B, é de todos, os trabalhadores municipais, os servidores municipais de Mucuri. Foi dito que os servidores da educação estão cometendo um crime, mas vale lembrar que crime comete quem deixa aluno fora da escola por falta de transporte. Vale lembrar que crime comete aquele que não dá uma alimentação de qualidade quando se tem verba para isso, E crime
cometido, inclusive em Mucuri, é quando se desrespeita um Conselho Municipal de Educação, quando aprova um calendário escolar para 1º de fevereiro e as aulas só acontecem quando o governo bem entende que deve acontecer. Assim, para economizar certamente com transporte, com alimentação, a questão é, onde esse dinheiro foi aplicado? Onde está o dinheiro do povo e o dinheiro da educação que foi economizado nestes meses, né? Houve o não pagamento, inclusive, de dezembro de 2022, quando se pagou apenas 23 dias. E os demais dias? A lei é muito clara, se você trabalha 15 dias do mês, você tem direito ao pagamento integral. E isso não aconteceu. E nós vamos reivindicar item por item, e nós estamos sim numa batalha, e quando se chega ao ponto de uma paralisação é porque infelizmente não existe o diálogo, as portas não foram abertas, e quando existiu, né, a possibilidade de uma conversa, nós conversamos apenas com o secretário de administração, mas que não houve resolutividade da pauta. Percebemos ganhos diante da reivindicação. Quando, desde 2021, deixando claro, inclusive aí, para quem disse na rádio que há 20 anos não se pagava as gratificações de assiduidade, quero corrigi-lo. Desde 2021, ou seja, as gratificações de assiduidade estavam atrasadas e engavetadas neste governo, e mais de 180 foram pagas, apareceram de repentemente dinheiro para pagar e contemplar agora no próximo pagamento de maio os servidores. Isso é muita vantagem, visto que só saiu isso após a reivindicação e após o grito de paralisação dos servidores públicos, bem como a votação ontem, ainda que de 4,36, uma revisão inflacionária para uma minoria, mas já temos sim que avaliar que a paralisação ela teve seus benefícios, os servidores já foram contemplados de alguma forma, mas nós daremos continuidade às nossas ações e à nossa luta. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Para a Rádio Três Corações FM, Gerson Leal.